Irmãos amados, que privilégio, que alegria podermos ter esse tempo do culto presencial. Todos nós estávamos com muita vontade que esse momento acontecesse. Que bom que você está aqui, louvado seja Deus. Significa que Ele preservou a sua vida, que Ele cuidou de você e há de continuar cuidando e protegendo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. E nós leremos todo este capítulo. Está escrito o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Eu quero pensar com vocês, meus amados irmãos, sobre o tema O Trono de Deus, a sala de comando do universo. Bom, vocês todos têm ciência de como as perseguições começaram a atingir de forma frontal a igreja cristã nas primeiras décadas do cristianismo. Sobretudo a partir do ano 54, quando Nero assumiu o governo de Roma. E diz a Escritura, então, que 10 anos depois, diz a história, que 10 anos depois do seu governo, houve um incêndio de Roma. E com o incêndio de Roma vem a perseguição crudelíssima atingindo a igreja. Os crentes eram crucificados, os crentes eram queimados vivos. E esse fato acresceu ainda mais com a guerra dos judeus em 66, culminando na destruição de Jerusalém no ano 70 e na dispersão dos judeus, quando judeus e cristãos foram massacrados. Isso se agrava ainda mais no mesmo ano 70, quando o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade. A perseguição avoluma-se ainda mais quando Domiciano assume o governo de Roma no ano 81.
conhecido como segundo Nero, primeiro imperador do mundo a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E esse imperador que deporta o apóstolo João, que era pastor de Éfeso, para a colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar que a essas alturas todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. E agora João, já velho, é lançado nessa ilha, uma colônia penal, onde os prisioneiros políticos eram jogados ali para morrerem na solidão. E quando João é levado para ali, a intenção do imperador era calar a sua voz, do último apóstolo, representante do grupo apostólico. Parecia que a igreja estava no seu cenário mais amargo. Parecia que não havia mais esperança de um futuro melhor. E quando a esperança da igreja estava como que nocauteada pelas circunstâncias, quando João estava naquela ilha, já velho, na solidão, com todas as portas da terra fechadas para ele, diz a Escritura que Deus abriu uma porta para João no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E com isso João vai entender que os céus governam a terra, e que o trono de Deus é a sala de comando do universo. Nós estamos diante de um cenário sombrio, todos nós sabemos disso, que atingiu o Brasil, a segunda nação do mundo em quantidade de pessoas infectadas e também de pessoas que vieram a óbito. Estamos vivendo um cenário cinzento, amargo, doloroso. Essa situação se espalha por todo o mundo, trazendo uma crise na saúde pública, trazendo recessão econômica, trazendo dor, lágrima, luto, angústia e dor para todos nós. Entretanto, é da mais alta importância entender que o nosso Deus não está em apuros, nem foi colhido de surpresa, que Deus reina, que as rédeas da história estão em suas mãos, e que ainda que os tempos sejam amargos e difíceis, Deus não perdeu, e a sua soberania não foi arranhada, e o trono do céu governa a terra. Chama a sua atenção para algumas verdades importantes desse texto. Primeiramente, você nota comigo que João vai entender que o trono de Deus, ao subir para lá, ele vê alguém assentado no trono. E a palavra trono, meus irmãos, aparece nada menos do que 67 vezes no Novo Testamento. Trono é símbolo de governo, soberania, de controle, de poder. Das 67 vezes que a palavra trono aparece no Novo Testamento, 47 vezes aparece só no livro de Apocalipse. E das 47 vezes que a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, 12 vezes aparece só no capítulo 4. Isso significa que Deus não apenas é soberano, mas Ele tem o domínio, Ele tem o controle, e tudo está em suas onipotentes mãos. A história não está à deriva, a história não está dando volta. Deus está conduzindo a história, ainda que a providência agora seja carrancuda, a face de Deus é sorridente, e Deus está conduzindo a história para uma consumação gloriosa. Se você perceber comigo, quando João vê que ele está sentado no trono, ele não ousa descrevê-lo. Quem pode descrever a Deus? Ele compara com pedras preciosas, e notem comigo, ele compara com jaspe, que é uma pedra branca, e com sardônio, que é uma pedra vermelha, e com isso ele está dizendo que o trono de Deus, sendo como jaspe, branca, é o trono da santidade, e sendo vermelha como sardônio, é o trono do juízo, e aquele que está sentado no trono é santo e justo. E ele compara ainda, notem comigo, algo maravilhoso no versículo 3. Porque quando você vê, ele disse que ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda.
quando houve o dilúvio, que destruiu a terra e os seres viventes, depois que a tempestade foi embora, Noé viu um arco-íris. E o arco-íris até hoje vem depois de uma chuva, de uma tempestade. Nunca antes, sempre depois. Mas aqui em Apocalipse 4, curiosamente, surpreendentemente, o arco-íris precede a tempestade. Sabem por quê, irmãos? É porque no trono de Deus, a misericórdia sempre precede o juízo. Deus é misericordioso e Ele não aplica o juízo antes de oferecer a misericórdia. É por isso que quando você vai ver as trombetas soando, o juízo de Deus vem misturado com a misericórdia. E não tenham dúvidas vocês que esta pandemia não é apenas um fato fortuito, casual, mas sim trombetas de Deus. E Deus está tocando trombetas solenemente aos ouvidos da história, revelando o seu juízo e ao mesmo tempo oferecendo aos homens a sua misericórdia, para que eles se arrependam enquanto é tempo. Se você perceber comigo, versículo 5, só depois que o arco-íris aparece é que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Deus oferece a sua misericórdia, mas Deus também exerce o seu juízo. Foi assim na história. Talvez uma das perguntas que mais eu escutei ao longo desta pandemia: se Deus é soberano, por que permitiu isso? Se Deus é bom, por que Ele não bane essa pandemia? E as pessoas às vezes têm uma ideia de Deus como um Papai Noel. A ideia de um Deus senil que está numa cadeira de balanço, que olha o mundo e não tem poder nenhum e nem disposição nenhuma para exercer juízo contra o mal. E é importante entender que esse Deus que está no trono e que é misericordioso é também justo. E Ele já exerceu juízo na história, no dilúvio, em Babel, com Sodoma e Gomorra, trazendo as pragas no Egito, exercendo juízo contra o seu próprio povo em Jerusalém no ano 586, no ano 70 da nossa era. Então o Deus que está no trono, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. E se você perceber comigo, olhem por gentileza, que esse trono, além de ser misericordioso, e esse que está sentado no trono é justo, também esse trono é um trono de transparência. Olha o versículo 6. Adiante o trono, como que mar de vidro, semelhante a cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, e por diante e por trás. Quando diz que diante do trono há como que mar de vidro, semelhante a cristal, está querendo dizer uma coisa: os tronos da terra, tantas vezes, estão imiscuídos com o mal, estão aliançados com corrupção. Se abrirmos e destamparmos o que acontece nos bastidores dos tronos da terra, ficaremos chocados, perplexos, escandalizados. Mas no trono de Deus, a justiça, a transparência, a verdade. No trono de Deus não há nada que possa comprometer o caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus. É isso que João está olhando, e ele está entendendo uma coisa: antes de você ver as tragédias que vão desabar na história a partir do capítulo 6, é necessário entender que o nosso Deus está no trono, e Ele é misericordioso, e Ele é justo, e com Ele está a verdade. Mas vejam comigo, irmãos, que os 24 anciãos, e você nota isso comigo no verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? É a igreja. A igreja que já está glorificada, e a igreja que nós seremos amanhã. É muito importante você entender, não importa o que vai acontecer daqui para frente, não importa quão carrancuda seja a crise, não importa quanto o mundo vai sofrer, o destino da igreja não é apenas o céu,
é o trono. E é por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 22 diz: ao vencedor far-lhe-ei sentar comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Deus não apenas destinou você para o céu, Deus destinou você para o trono. E a igreja com isso está reinando com Cristo, e vai reinar com Cristo, e nós reinaremos com Cristo. Não importa o tamanho da crise, a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas se você notar, há uma doxologia àquele que está sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono? Vejam comigo, por favor, a proclamação do versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quem é esse que está sentado no trono? E aqui aqueles que estão proclamando e exaltando o nosso glorioso Deus que reina, ele tem 3 características. Primeiro, ele é santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Só Deus é santo, santo, santo. Aquele que está no trono é santo. Segundo, notem comigo que aquele que está no trono é onipotente, o Todo-Poderoso. Oh, amados irmãos, nós não adoramos uma divindade criada pela imaginação do homem. Nós não adoramos um ídolo que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam, tem boca e não fala, tem ouvidos e não escuta. Nós adoramos o Deus que é todo-poderoso, o Deus que tem as rédeas da história nas mãos. Mas em terceiro lugar, este Deus é eterno, aquele que era e que é e que há de vir. Ele é Deus de eternidade e eternidade. Antes do mundo existir, Ele era Deus. Ele criou o mundo e continua sendo Deus. E Ele levará a história à sua consumação e será Deus para todo sempre. Ele é eterno. Mas notem comigo, e eu quero fechar a minha meditação com vocês, levando vocês aos versos 9 a 11. Primeira coisa que você nota é que a igreja que está adorando aquele que está sentado no trono. E tem 4 coisas dignas de destaque aqui. Primeiro, o objeto da adoração. Veja o verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Nós não nos prostramos diante de tronos da terra. Domiciano queria que os cristãos o adorassem. Levantou templos, não só em Roma, mas nas províncias do império, exigindo que ele fosse adorado. Pois os cristãos preferiram morrer a adorar o imperador. Nenhum homem, por mais poderoso, encabresta a consciência dos cristãos. Nenhuma perseguição humana, por mais sangrenta, dobrará um verdadeiro cristão. Ele só adora aquele que está sentado no trono. Deus é o único objeto da nossa adoração. Louvado seja Deus. Segundo lugar, os atos da adoração. Olha o versículo 10 comigo. Está escrito: prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Chama a sua atenção para esse fato. Quando há adoração, há prostração. Nenhum homem conscientemente adora a Deus de peito estufado, como um pavão, cheio de arrogância e jactância. Não, não, não. Para adorar o que está no trono, primeiro você se prostra. Notem ainda no verso 10, que outro ato de adoração, está no finalzinho do versículo: e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. Em outras palavras, nenhum adorador chega diante de Deus com qualquer pretensão de direitos. Ele reconhece que tudo que é e tudo que recebeu é expressão da graça, e então ele devolve para Deus aquilo que ele recebeu de Deus. Ele coloca as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono.
Terceiro, as palavras da adoração. Olha comigo, por favor, o versículo de número 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Eu chamo a sua atenção que João está escrevendo isso, talvez no momento mais sombrio da história do cristianismo. Os cristãos estão sendo queimados, os cristãos estão sendo crucificados, os cristãos estão sendo jogados às feras, enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Eles estão perdendo os seus bens, suas famílias estão sendo trucidadas, a igreja está acuada, perseguida. O último apóstolo de Cristo está numa colônia penal para morrer na solidão de uma ilha vulcânica. Mas diante desse cenário sombrio, e diríamos hoje de uma pandemia tão avassaladora, o que tem na boca da igreja não é lamento, não é murmuração, não é pessimismo, não é derrota, não é fracasso, mas é adoração àquele que está sentado no trono e dizendo a ele: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Bendito seja Deus. A igreja não está de cabeça baixa, a igreja não está fracassada, a igreja não está derrotada, a igreja não está pessimista, a igreja mais do que nunca está forte, animada e vitoriosa em Cristo Jesus. Mas finalmente, amados, a razão da adoração está escrita aí no versículo 11. Tu és digno de receber, ó nosso Deus e Senhor, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O mundo não surgiu por acaso, não surgiu espontaneamente, não é fruto de uma explosão, não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não veio de um símio, você está aqui porque você foi pensado por Deus, você foi amado por Deus, você foi chamado por Deus, você é obra-prima das mãos de Deus, você tem as digitais do Criador, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você é especial para Ele, você foi amado por Ele, você foi escolhido por Ele, você foi chamado por Ele, você foi redimido por Ele, você foi selado por Ele, o seu nome está escrito no livro da vida, e você é precioso para Ele. Ele criou você, Ele salvou você, Ele segura você na sua mão poderosa, e Ele conduzirá você à glória. Que Deus nos ajude, amados, a entendermos que o nosso Deus reina e que o trono do céu é a sala de comando do universo. Que Deus nos abençoe. Amém.